Pois é, galera, pra quem não sabe, os Novos Mutantes foi o primeiro grupo de mutantes criados após os X-Men. Quem só acompanha a série de filmes ou os desenhos que passaram na TV, talvez não saiba, mas nem só de X-Men vive o universo mutante. Existem vários grupos. Vieram os X-Men, os Novos Mutantes, X-Force, o X-Factor, o Excalibur, que é um grupo de mutantes lá da Grã-Bretanha. Tem a X-E-X, né, que é Escola Xavier, que são tipo uns X-Men do futuro, da época de Bishop. E tem a Tropa Alpha. Talvez a Tropa Alpha tenha sido a única equipe mutante que apareceu nos desenhos. Eu lembro que apareceu naquele desenho antigo que passava na Globo. E quando eu digo antigo, não é X-Men Evolution, é antigo mesmo. Ok, mas os Novos Mutantes são um pouco desconhecidos do público em geral, até mesmo de quem colecionava revistas em quadrinhos. Por que que isso acontecia? Aqui no Brasil, as revistas em quadrinhos não eram publicações únicas, na qual só existia aquela história. Eles geralmente faziam compilados de histórias sob um título. Geralmente faziam não, fazem assim até hoje, né? E assim as histórias dos Novos Mutantes eram publicadas em outras revistas, como Hulk, Capitão América e Super Aventuras Marvel. Mesmo após o lançamento da primeira revista de X-Men, que é essa daqui, essa não é a primeira história de X-Men, essa é a primeira publicação nacional de X-Men, né? Da editora Abril. Mesmo após essa primeira publicação, em novembro de 1988, eles não incluíram as histórias dos Novos Mutantes aqui. Eles continuaram publicando os Novos Mutantes na revista Hulk. Essa revista aqui é a Hulk número 99, da editora Abril, de 1991, setembro de 91. E tem a história dos Novos Mutantes. Eu acho isso uma burrada da editora Abril na época. Eles bem que poderiam compilar as histórias do universo mutante em uma só revista mutante. Ou no caso em duas, né? Porque depois veio a revista do Wolverine. Eles fizeram isso no futuro. Na década de 90, se você quisesse só revistas do universo X, bastava procurar um Xão gigante que tinha aqui assim no canto. E aquelas eram revistas do universo mutante. E na primeira revista de X-Men, o que foi que eles colocaram? A primeira história é de X-Men. A segunda história é do Doutor Estranho. E a terceira história é do Gavião Arqueiro. Sério, velho. Seria muito melhor colocar essas histórias, Doutor Estranho e Gavião Arqueiro, na revista do Hulk ou Capitão América. Tem mais a ver com a coisa, né? Ok, e como teve início nos quadrinhos os Novos Mutantes? Vamos pegar um pouquinho antes. Houve a primeira formação dos X-Men. Aquela composta por Jean Grey, Fera, Ciclope, Robert Drake, o Homem de Gelo e o Anjo. Depois foram entrando mais personagens, como o Mímico, que não era exatamente um mutante. E aconteceu um evento no qual os X-Men ficaram presos numa ilha. A ilha de Krakoa, se eu não me engano esse é o nome. E foi aí que o Professor Xavier fez sua segunda convocação em massa de mutantes. Foi nesse ponto que entraram Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno e Pássaro Trovejante. Talvez eu esteja esquecendo alguém. Sim, eu estou esquecendo. Estou esquecendo Solaris. Mas essa segunda convocação não era um novo grupo mutante paralelo. Eles eram X-Men. Eles entraram para os X-Men. Logo depois de sua primeira missão, um desses X-Men morre, que foi o índio Pássaro Trovejante. E o Professor Xavier ficou desgostoso com aquilo. Ele ficou com medo que todos os seus X-Men morressem. E com isso ele não queria mais novos X-Men, ele não queria criar uma nova equipe, ele não queria recrutar mais soldados. Ele estava com medo de que todos morressem. Até que um dia ele recebe uma carta dos pais de uma garota que era a Karma. A Karma era uma garota que se apossava do corpo dos outros. Era uma telepata, né? E sua especialidade era exatamente possessão. Nesta carta, os pais da Karma pediam que o Professor Xavier ajudasse ela a controlar seus poderes. E se ele não ajudasse, ele procuraria os satânicos da Rainha Branca ou o Magneto. O Professor Xavier, não querendo que essa criança caísse nas mãos erradas, convocou a Karma. Ela foi a primeira nova mutante, né? E depois, sua amiguinha / romance, Moira McTaggart, enviou-lhe outra criança, que foi a Lupina, que é uma mutante lobisomem. Ela tem poderes de se transformar em lobo, metade humana, metade lobo, aquela forma humanoide também, e tem sentidos aguçados. Depois daí apareceu a Danielle Moonstar,
que ela é uma índia telepata. E depois da Danielle Mustar, apareceu o Mício. Esse é o princípio do grupo conhecido como Novos Mutantes. Mas daí aconteceu algo que deixa em dúvida a origem dos Novos Mutantes. O que é que aconteceu? A ninhada, esses aliens aqui, eles infectaram o professor Xavier. O professor Xavier estava com um embrião da ninhada dentro dele. E o plano da ninhada era fazer com que o professor Xavier recrutasse mutantes jovens e poderosos para serem hospedeiros da rainha. Veja bem, fica aquela dúvida. Quem criou os Novos Mutantes? Foi a vontade de Xavier? Foi a insistência de Moira McTaggart? Ou foi a influência direta da ninhada? Pois o Xavier estava com hospedeiros da ninhada dentro dele que queriam novos mutantes. Aí nisso o Xavier vai para o espaço, os X-Men vão junto, os X-Men são infectados com ovos da ninhada também. Nessa revista aqui, por exemplo, é onde o Wolverine é infectado. Super Aventuras Marvel 67, publicado no Brasil em janeiro de 1988. Ele é infectado por um ovo da ninhada. Quase vira uma rainha, mas seu fator de cura resolve a parada. E essa saga da ninhada, que é uma das sagas mais icônicas dos X-Men, se resolve toda no espaço. Aqui, exatamente nessa revista, é quando eles voltam e se encontram com os Novos Mutantes na mansão Xavier. Nesse meio tempo, os Novos Mutantes estavam soltos, não tinham liderança. O professor Xavier teve que ir embora para não infectar o restante. Os X-Men foram juntos e eles nesse meio tempo ficaram entre a Rainha Branca e Magneto, mas eles não gostaram muito. Depois meio que ficaram meio independentes e ficaram lá pela mansão mesmo, até os X-Men voltarem para a Terra e se encontrar com eles. Essa é a primeira cena do encontro dos X-Men com os Novos Mutantes. Aqui está a Karma, Miragem, Mício, Lupina e acredito que aqui seja Roberto da Costa. Eles têm logo de cara um conflito interno, mas depois a parada se resolve e os Novos Mutantes meio que ajudam eles a conter o último hospedeiro da ninhada, que no caso é o professor Xavier. Aqui nesses sitezinhos nerds que fazem traduções de artigos internacionais e passam informação tudo errada não. Aqui a informação é empiricamente coletada, velho. Me preparei a vida toda para esse momento. Eu mata a cobra e mostra a rola. Oh, o pau. Ok, e quem são os Novos Mutantes? Vamos começar com Miragem. A Miragem, a Danielle Mustar, é aquela indiazinha que eu falei, né? Ela é uma telepata. A proeficiência dela no ramo da telepatia é criar ilusões. E geralmente são ilusões dos seus medos. Ela pega o teu pior medo e joga na tua cara. Simples assim. E ela também atira flechas psionicas. Tal qual a Psylocke, que cria uma adaga psíquica, a Miragem atirava flechas psíquicas. Aí vem a Lupina. A Lupina, eu já expliquei, ela é um tipo de lobisomem, ela se transforma em lobo, em uma forma intermediária entre lobo e humano, e tem sentidos apurados, olfato, audição. Mício também foi explicado, tem poder de voar, e enquanto está voando é indestrutível. Tem um campo de força ao redor dele. Mancha Solar. Mancha Solar é interessante, pois foi o primeiro personagem da Marvel, personagem sim, brasileiro. O nome dele é Roberto da Costa. Ele absorve energia solar para ficar super forte. Teve também o Cifra, que é o Douglas Hansen. O Cifra, ele não tem nenhum poder físico. O poder dele é de entender línguas. Só isso. Ele é um tradutor universal. Ele entende todo e qualquer tipo de língua. Teve também o Warlock. O Warlock, ele é uma criatura tecno-orgânica. É uma forma de vida baseada no silício. E ele funciona como um vírus tecno-orgânico contido. Enfim, ele é como a Falange. Por sinal, a Aliança Falange é outra saga dos X-Men foda. Tinha o Rictor. O Rictor era o cara das vibrações. Ele criava vibrações no solo, na água, enfim. Peraí, será que o Rictor é o Avalanche? Ou estou enganado? Não lembro. Tinha também a Tabitha Smith, que é a Dinamite. Ela tirava bombas de plasma, no qual ela tinha que fazer uma contagem regressiva. Ela tirava a bomba e dizia 3, 2, 1, pum, e a bomba explodia. O Rusty Collins era um mutante que ateava fogo pelas mãos. E tinha a Skids. A Skids era uma Morlock e ela tinha um poder de campo de força.
Ela criava um campo de força ao redor dela. E vem a nova mutante que eu mais gosto, que é a Magia. A Magia, pra quem assistiu o trailer, é aquela loirinha de franja na testa que aparece lá, a Liliana Rasputin. De onde eu vi esse nome antes, Rasputin? Seria de Peter Nikolaevich Rasputin, o Colossus? Sim. A Liliana nada mais é do que a irmã do Colossus. Ela apareceu nos X-Men ainda muito pequenininha. Bebezinha, ainda nem falava direito. Inclusive, o Colossus entrou para os X-Men depois que salvou ela de um trator que estava indo em direção dela. Foi ali que o Colossus manifestou seus poderes pela primeira vez. A história da Liliana é muito interessante. Aos 6 anos de idade, um demônio chamado Belasco a arrastou para o Limbo. O Limbo, assim como em qualquer outra cultura, é uma região infernal. Não exatamente um inferno, mas uma região infernal. E um demônio, chamado Belasco, a arrastou para lá. No momento em que ele a arrastava, a Kitty Pryde tentou pegar ela, mas não conseguiu. Ela escorregou na mão de Kitty Pryde e foi arrastada para este inferno. Tinha apenas 6 aninhos. E nesse meio tempo, lá no Limbo, treinou artes marciais com a Kitty Pryde, só que de uma realidade paralela, não era a Kitty Pryde daqui, e treinou magia com uma tempestade, Aurora Monroe, sim. Mas não era a tempestade daqui, era outra tempestade de uma realidade paralela também. E foi lá que ela tomou posse da espada espiritual e conseguiu se livrar dos domínios de Belasco. Ela livrou-se desse domínio aos 13 anos. E aí sim ela pôde voltar para a Terra. E ela voltou no exato momento em que Kitty estava agarrada no braço dela. Kitty Pryde estava agarrada no braço dela, ela se escorregou e foi para o Limbo. Um segundo depois, ela voltou com 13 anos de idade. Ela saiu com 6 anos e voltou com a mesma idade de Kitty. Para Kitty passou apenas um segundo. Para ela foram 7 anos. Esse evento envolvendo a magia é importantíssimo para uma das sagas mais icônicas também do universo mutante. A saga Inferno. Sim, eu tenho umas revistas, eu sou foda, velho. Eu tô me amostrando. Na saga Inferno, o Limbo meio que se mistura com a nossa realidade. E nessa saga Inferno, Liliana Rasputin, ela se transforma por completo na Filha do Inferno. Sim, ela era conhecida também como Filha do Inferno pelo tempo que ela passou lá no Limbo. Essa daqui é uma imagem dela totalmente transformada. Claro que eu não vou ficar mostrando assim, eu vou colocar a imagem aqui na tela. E ela fica assim completamente demoníaca, né? Aqui na parte 2 da saga Inferno, e num embate com um demônio Sim, ela aparentemente morre e fica naquela armadura completamente escurecida. Nisso, o irmão dela, Colossus, a pega nos braços e escuta ela chamando de dentro. No que ele rasga a armadura, ela reaparece novamente com 6 anos de idade. Mas essa é só a metade da saga Inferno. A saga Inferno ainda se desenrola com embates entre Jean Grey e Madeline Pryor, que é o clone de Jean Grey. E tem uma parada lá de umas crianças que ficam no céu nas pontas de um pentagrama. E o grupo Os Novos Mutantes é tão foda que quem resolve a parada da saga do Inferno são eles. Aquele grupo de crianças. Esse grupo, Os Novos Mutantes, ele não exatamente acabou, mas eu digo que ele, sim, acabou num certo ponto, exatamente em 1991, de acordo com as publicações americanas. Surgiu em 1982, se extinguiu em 1991. Por que eu digo extinguiu? Porque o grupo era o mesmo, ele simplesmente mudou de nome. Antes era Os Novos Mutantes e depois passou a se chamar X-Force. Quem foi que fez essa mudança no grupo? Cable. Essa revista aqui é a primeira aparição do Cable. X-Men número 62, dezembro de 93, editora Abril. Depois que o Cable se encontra com os Novos Mutantes, ele passa a liderá-los. E, logicamente, muda o nome do grupo para X-Force, X-Force. Só para vocês terem uma ideia de quão poderosos são os Novos Mutantes. O Cable, esse soldado super experiente vindo do futuro, poderia ter se unido a X-Factor, aos X-Men, a Tropa Alpha, ao Excalibur. Porra, tô esquecendo o nome dos grupos. Mas não, ele escolheu os Novos Mutantes. Ok,
E o filme? O que esperar do filme pelo que vi naquele trailer? Primeiro vamos aos personagens. A magia com certeza está lá, que é aquela loirinha do cabelo com franja. O Roberto, eu acho que foi ele que apareceu, que é um ator brasileiro. Seria um desperdício você contratar um ator brasileiro e não usar um personagem brasileiro. Então eu acho que era o Roberto da Costa, ele estava até vestido assim como Mauricinho. O pai do Roberto é um milionário, para quem não sabe. A Lupina, acredito que seja ela, pois era a única ruivinha do cabelo curto, que é a Arya Stark no Game of Thrones, né? Achei uma ótima escolha, né? Um Stark, o lobo. Experiência em ser lobo ela já tem, né? A Monstar também estava lá, Danielle Monstar, que é a Miragem, né? A mutante Miragem. Com certeza era ela. Apareceu uma terceira pessoa que eu fiquei sem identificar quem era. Mas depois eu percebi que ele estava, primeiro, com roupa meio redneck e todo lapeado, né, com o braço numa tipóia e com o olho roxo. Acredito que seja míssil. E dentro de uma das máquinas de lavar apareceu uma mão com fogo assim na tela, né, na frente, no vidro. Quase certeza que aquele é o Husk, né, que o poder dele é exatamente expelir fogo pelas mãos. No trailer aparece também um sujeito com o rosto deformado vestindo uma máscara. Quem é aquele indivíduo? Poderia muito bem ser a Skids, né, ela é uma Morlock. E poderia ser também o Deadpool. Por que não? Lembre-se que a primeira aparição de Deadpool nos quadrinhos foi justamente em uma história da X-Force, né? Quando ele sequestrou a Dominó, namoradinha de Cable. Não sei porque o Cable não apareceu no primeiro filme de Deadpool. E aparece também uma médica interpretada por Alice Braga, outra atriz brasileira. Legal isso aí. Existem rumores de que essa médica é a Cecília Reyes. Acho esquisito que seja, tendo em vista que a Cecília Reyes é negra. Sério, eu não sei por que seria a Cecília Reyes. E a Cecília Reyes, ela também tem o mesmo poder da Skids, o campo de força. Tem o Rust lá, o garoto do fogo. O Rust foi salvo pela Skids, eles namoraram. Eu não sei se necessariamente tinha que ter a Skids, mas se tinha a Skids, não sei por que teria que ter também a Cecília Reyes, sendo os mesmos poderes. Sério, tô por fora. Não acredito que seja a Cecília Reyes. Se sim, não sei por que não colocaram ela negra. E esse filme ele tem uma pegada meio Stephen King, meio parecido com Carrie, a Estranha. No filme de Carrie, a garota tinha telecinese, mas a mãe da garota pensava que ela tinha demônios dentro dela. Enfim, a pegada vai ser essa: superpoderes e terror. Talvez não passe no fim das contas de uma cópia descarada de Carrie, a Estranha, só que com mais crianças, né? São 3 ganchos nesse spin-off de X-Men que poderiam gerar ótimas sagas de filmes X-Men. Primeira, se tiver de acordo com a criação dos quadrinhos, a Saga da Ninhada. Um filme com a Saga da Ninhada seria foda. Se aparecer o Warlock nos filmes, seria poderoso. A Aliança Falange nas telonas. Imagina que foda seria uma saga dos X-Men com a Falange. E outra saga que poderia ser puxada pelo teor da coisa seria a saga Inferno. Eu aposto na saga Inferno, principalmente por uma coisinha que eu vi naquele filme que passou muito rápido, talvez vocês não tenham percebido. Apareceu a Liliana, bem pequenininha, abraçada com uma pelúcia que eu acredito que seja o dragão da Kitty. Acredito não, é o dragão da Kitty, né? Um ursinho de pelúcia. Um dragão de pelúcia. Enfim, aparece ela criança e aparece ela grande. Velho, tem tudo pra ser a saga Inferno. É a Liliana que foi para o inferno e voltou. Não tem pra onde correr. Mas enfim, eu só espero coisas boas desse filme. A Fox tá sabendo fazer filmes. Pelo menos ela tá aprendendo com os erros, né? E por último, vale lembrar que esse não é o primeiro filme de uma equipe de crianças mutantes. Existiu um filme antigo aí, nos anos 90, da Geração X. Era um filmezinho bem tosco, pra falar a verdade. Eu acho que tinha o pai da Siren, me esqueci o nome dele, é aquele cara que grita e... Tinha a Tempestade, tinha Jubileu e tal. A Geração X é outra equipe de mutantes com crianças. Foi, na verdade, o primeiro filme do universo mutante. O primeiro filme X-Men. Antes mesmo daquele X-Men número 1 da Fox. Mas ele era, assim, muito tosco. Tipo um Made for TV. Pois é isso, eu acho que isso é tudo que eu tenho pra colocar aqui. Me diz aí o que é que vocês acharam da temática. Eu sou colecionador assíduo de quadrinhos e do universo mutante. Eu tenho mais ou menos umas 500 revistas em quadrinhos no total, ou até mais, não parei de contar, muito tempo. Se vocês gostarem da temática de histórias em quadrinhos, eu posso continuar com ela dando dica de ótimos quadrinhos. Beleza? Um abração e tchau, tchau.